Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e hoje eu vou comentar sobre o texto majoritário estar à margem do mundo acadêmico. Essa aí foi uma fala do Iago Martins respondendo a perguntas. Eu gravei já um vídeo mais aprofundado sobre o tema anteriormente, um vídeo de meia hora basicamente. Então ficou um negócio bem pá. Mas por que o texto majoritário está à margem? Por que boa parte dos teólogos, dos críticos textuais não seguem a maioria dos manuscritos, como eu especifiquei no vídeo anterior? Por que Daniel B. Wallace não é majoritário? Se o texto majoritário é tão bom, por que ele não é? Por que ele não segue? Por que ele tem um artigo de 20 e tantas páginas descendo a lenha no texto majoritário? Não só ele. Você pega qualquer manual de crítica textual em língua portuguesa, por exemplo, eles vão descer a lenha no texto majoritário em si, no texto recebido. Texto recebido e texto majoritário não é a mesma coisa, caso você não esteja informado. Mas apenas no qual o texto original do Novo Testamento, do Wilbur Pickering, e Manuscritologia do Novo Testamento e Correntes Textuais de Paulo Anglada, que não se desce a linha no texto majoritário, porque esses dois, na época em que eles escreveram, eram majoritários. Né? O Paulo Anglada já se foi, Deus o tenha, e o Wilbur Pickering, graças a nosso bom Deus, ainda está vivo. Mas então, por que a corrente do texto majoritário ela é tão, vamos dizer, fraca, tão pequena nos círculos acadêmicos? E por que nós estamos à margem? Essa é uma luta que eu, particularmente, tenho enfrentado, porque, por exemplo, se a gente pegar ao longo da treta de texto receptos com o ecletismo, com aquilo que vem ser conhecido como texto crítico, mas a teoria de reconstrução eclética vem trazendo nos últimos 200, 300 anos, é um negócio muito complicado, porque houve um período em que o pessoal que defende o texto receptus batia em cima daqueles que estavam tentando. Qualquer um que tentasse fazer uma leitura, buscar uma leitura mais antiga, catalogasse manuscrito e tentasse alterar o texto estabelecido pelos teólogos da época, eles eram fortemente banidos, eram boicotados, eram banidos dos círculos acadêmicos, via os defensores do texto recebido. Né? Quem fez esse tipo de perseguição foram os defensores do texto recebido. Você tem um cara chamado John Mill. John Mill, em 1707, ele publicou o Novo Testamento grego dele, era essencialmente o texto receptus. Ele corrigiu em torno de uns 30 ou 40 lugares. Meu irmão, graças a Deus ele morreu uma semana depois que ele publicou a obra. Mas o que teve de nego batendo nele, tipo, e o cara catalogou mais de 100 manuscritos, versões antigas, pais da igreja. O cara fez um trabalho, ó. John Mill. Tem manuscritos que a gente só consegue catalogar eles hoje via aparato crítico de John Mill. Então, um grande crítico textual, só porque ele corrigiu diante das evidências que ele tinha na época, porque lembre-se que 1707 não tinha uma quantidade considerável de manuscritos catalogados. Ali. Mas desceram a lenha nele. E aí, você teve alguns outros teólogos trabalhando essa questão de reconstruir, desenvolvendo teoria de reconstrução textual, abordagem, por aí vai, e eles foram ganhando espaço. Até chegar no momento em que o Westcott e o Hort publicam o texto grego deles, pegam, não que o Westcott e o Hort tenham desenvolvido uma teoria de reconstrução textual, não. Eles apenas colheram todas as informações anteriores, juntaram tudo, sistematizaram e passaram 30 anos trabalhando em cima desse texto. E aí esse texto desbancou o próprio chamado TR. Logo após o texto ser publicado em 1881-82, você tem a Sociedade Bíblica Estrangeira adotando não mais o texto recebido, né, o texto receptus, mas adotando o Nestlé Aland, de quarta edição revisada, se eu não me engano, a quarta edição do texto do Nestlé, de Nestlé. E a partir daí, meu amigo, o mundo acadêmico só foi para o lado eclético. E aí você teve John Burgon, que foi uma das últimas vozes, né, ele foi uma grande voz, bateu de frente com a Scott and Hort, né, mas por um linguajar muito duro às vezes, né, mas John Burgon defende a teoria, né, ele essencialmente estava defendendo o TR, mas ele constrói uma
uma base argumentativa em cima da grande maioria dos manuscritos. E aí no vídeo anterior eu falei sobre um pouco, nem mencionei os 7 marcos da verdade, mas eu mencionei um pouquinho das teorias que o próprio John Burgon desenvolveu. E essa teoria, essa base teórica, ela dá um pano de fundo, ela dá suporte para os editores subsequentes, né, que é os Ansel Rodgers e o Arthur Fastard. Ele morre por volta de 1893, 94, alguma coisa assim, não sei bem precisar quando ele morreu. Edward Miller continua a obra dele, se eu não me engano, o F.H. Scrivener, e depois desses, o debate acerca do TR some dos campos acadêmicos. Só os ecléticos dominam o mundo acadêmico. Então, estamos falando de uma questão cultural. Há mais de 100 anos, os ecléticos dominam o campo cultural da crítica textual. É o ecletismo cultural. Entende? E a discussão sobre texto receptus fica enterrada de John Burgon, Edward Miller, que viveram no mesmo período, até 1980. Aí em 1980 você tem Ansel Rodgers e Arthur Fastard lançando o texto grego deles, né, com uma introdução muito boa. Essa introdução está em português, quem quiser ler. Eles têm a introdução deles aqui no texto majoritário, tá? Então você pode ler. Só ter o texto majoritário, primeira edição ou segunda. E aí você tem o Wilbur Pickering surgindo na década de 80 também, né? O Wilbur Pickering lança o primeiro livro dele, Identity of the New Testament, volume 1, primeira edição em 1977, se não me engano. Aí depois ele vai atualizando, hoje está na quarta, Identity of the New Testament 4. O Identity of the New Testament 3 é o que a gente conhece como qual o texto original do Novo Testamento. E aí esse debate, ele vem, não vou dizer que ele vem sendo reavivado, mas querendo ou não, ele vem ganhando espaço. E via também via mídias sociais, por exemplo, como o próprio YouTube. Eu sou um dos primeiros que vem falando, um dos primeiros não. Tinha o Grupo Kerry que gravava um vídeo, tinha um outro lá que gravava vídeo sobre defendendo o texto majoritário. Mas quem vem com força no YouTube falando de texto majoritário, sou eu, que eu estou falando disso desde 2016. A minha dissertação de mestrado que eu escrevi, né? Que eu escrevi e foi corrigido até pelo próprio Euler do seminário Elohim, que foi corrigido pelo Euler, que me deu uma dissertação. Ele me deu. Eu tenho um mestrado em teologia ministerial, né? Não é aprovado pelo MEC, pelo seminário do Euler Lopes, entendeu? E eu trabalho. Lá em 2017 eu falo: olha, a crítica textual vai bater na porta das igrejas. Vai bater na porta das igrejas. E eu percebo isso hoje. 3 anos depois que eu escrevi minha dissertaçãozinha de mestrado, não é uma coisa perfeita, era uma coisa embrionária, mas eu já falava, isso aqui tá batendo na porta, porque você ligava o YouTube e era Fábio Sabino falando de crítica textual, falando de exegese, mas a crítica textual incrustida. Aí eu comecei a falar de crítica textual. Aí hoje você entra, tem uma porrada de nego que também fala de crítica textual no YouTube. Então esse é um assunto que bate. E você também tem pessoas que estão defendendo o texto recebido, que estão vindo. Na verdade, os defensores do texto recebido você já tem há muito tempo no Brasil. Então, via blog, via acesso à internet, o pessoal, então esse debate está se reavivando. Né? Os ecléticos, por mais que eles tenham domínio cultural, uma boa parcela do pessoal que vem produzindo conteúdo nas mídias sociais, uma boa parcela não, você tem um número de pessoas que está começando a trabalhar a questão do texto majoritário, pessoas que estão trabalhando a questão do texto, do próprio texto receptus, entendeu? E essa discussão está batendo na porta das igrejas. Eu mencionei no vídeo anterior Walter Veit, que é um defensor do texto recebido, mas ele não é crítico textual, mas ele tem 1 ou 2 palestras que falam sobre crítica textual, sobre a história das traduções bíblicas. Então ele mistura tradução, ele mistura um monte de coisa, erra em alguns pontos, mas traz esse tema também, né? Apesar dele atingir mais o público adventista, mas ele também acaba atingindo pessoas que não são adventistas com as palestras dele. Né? Eu já encontrei algumas falhas na palestra dele, no tocante a algumas linhas argumentativas, e por aí vai, mas tem pessoas fazendo a discussão. Então, por mais que os ecléticos não gostem, a discussão ela está sendo reavivada, ela está batendo na porta das igrejas, como eu previ na minha dissertaçãozinha de mestrado, né? Como eu previ. Então, querendo ou não, você tem isso aí. Você tem isso ocorrendo. Você tem um debate acontecendo. Né? E
E por que são poucos os que defendem o texto majoritário? Por que são poucos por que os defensores do texto majoritário estão na margem? Esse é um dos motivos. Ecletismo cultural. Há mais de 100 anos os ecléticos dominam o campo acadêmico. E esse é um problema que eu falo para o pessoal da Fundação Majoritária. Eu chego para o pessoal da Fundação Majoritária e falo assim, olha, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que se especializar, a gente tem que... Não é só Adolfo Clair, bacharel em teologia e cursando história que vai falar de crítica textual no YouTube. Quando você vai lá e tem pessoas com mestrado e doutorado falando do assunto. E aí, como é que fica? É um disparate. Então nós que defendemos o texto majoritário, se realmente defendemos o texto majoritário, se realmente nós entendemos que o texto majoritário é a melhor linha de reconstrução atualmente, se nós acreditamos nisso, nós temos que buscar fazer o quê? Fazer mestrado, fazer doutorado, escrever livros. Pô, cara, o Raul sempre tá cobrando a gente lá, gente, vocês têm que escrever artigo, gente. Eu tô com o blog lá, tô com o link, vocês têm que escrever artigo em defesa do texto majoritário. Até agora só o Leidson que escreveu o artigo aqui, velho. Até agora só o Adolfo que tá gravando vídeo lá em defesa do texto majoritário. Então nós temos que se organizar e temos que fazer. Temos que fazer a coisa acontecer. Né? Porque senão não adianta lá os caras lançar traduções e mais traduções acerca do texto eclético e a gente ficar chorando as pitangas. Porra, ele não falou porra, né? Mas então, de vez em quando tem essas pegadas, né? Eu sempre cobro um parceiro meu e falo, velho, você tem que estar gravando vídeo, cara. Você tem que estar gravando vídeo. Ah, Adolfo, mas eu não sirvo para gravar vídeo. Então, pelo amor de Deus, cara, vai e entra num seminário de teologia ou vai lá e me faz letras, cara. Me faz letras ou me faz história. Faz uma faculdade. Você também não pode ficar só nisso aí. Né? Então você vai lá e me faz uma faculdade e depois vamos lutar para fazer um mestrado. Não é tão difícil hoje. Não é fácil, mas também não é difícil. Mas parece que piorou. Entende? Então, você tem essa questão do ecletismo cultural. Assim como você teve um texto recebidos cultural antes do século XIX, depois do século XIX, início do século XX, você tem o ecletismo cultural. Você tem essa virada. Entende? E muitos ecléticos hoje acham desnecessário entrar nessa questão de debater o próprio texto majoritário, a defesa documental, a defesa do texto majoritário, eles acham desnecessário. Né? Eu já vi comentário em manual de crítica textual o cara falar isso. Tem alguns outros manuais que tecem críticas duras, né? Como mencionei, Daniel Wallace faz uma crítica, faz um artigo de 21 páginas, se não me engano, sobre o texto majoritário, né? E por aí vai. Então, assim, quem defende o texto majoritário? Caso, Adolfo Clair. O que tem que fazer? Tem que ir lá fazer um mestrado, tem que ir lá fazer um doutorado, tem que escrever coisas sobre o assunto para que a coisa ande. Simples assim. Assim como o Raul do canal Nascido de Novo trabalhou, trabalha com a gente, questiona a gente, cobra a gente. Entendeu? E basicamente isso. Eu tenho mais gravado vídeos aqui porque a minha vida por hora não me permite, né? A minha profissão por hora não me permite escrever muito. Né? Fora que eu tenho que estar atendendo meus alunos de grego, tenho que estar atendendo meus alunos de crítica textual. Eu mando um vídeo todo santo dia aqui para vocês, cara. Entendeu? Então eu acabo não tendo tempo de escrever. Eu também sou cobrado de escrever pelo pessoal da Liga Apologética. Né? Por mais que eu não seja um apologeta, né? A questão apologética me segue. Esse mal do pecado original me persegue. Então eu estou ligado com o pessoal da Nata Apologética aí, do ponto de vista adventista. Então quem quiser me acompanha lá na Liga Apologética, me acompanha no Sagat Telepirato _Barrala, que eu uso no Tapazói. Então você tem isso, entende? Você tem esses fatores que fazem com que o texto majoritário fique à margem. Uma outra explicação que eu acho que essa é a principal que eu quero focar, que é a primeira observação, só que ela é um detalhe mais específico, eu quero pegar uma pontuação. A linguagem. Como assim, Adolfo? A linguagem dos defensores do texto recebido, ela sempre foi uma linguagem muito dura. Foi uma linguagem muito dura. E devido a eles terem perseguido aqueles que pensassem ou sequer supusessem corrigir o texto recebido, o texto recepto, aquilo que é chamado de texto recepto, eles eram muito duros com palavras. John Burgon é duro. Se você pegar o Wilbur Piquerig, ele é duro. Ele chega e fala que é veneno, que o Codex Vaticanus e o Codex Naíticos é veneno.
Eu, particularmente, discordo dessa fala. Eu não acho que seja veneno. Essa é uma das coisas que eu discordo do Igor Piquerg, de uma das falas dele na palestra, numa das 10 palestras que ele traz, né? Põe aí o Wilbur Piquerg, e aí você vai ver lá uma sessão de 10 palestras dele, e num dado momento ele fala, texto Vaticano e Sinético é veneno. Entendeu? Então essa linguagem muito dura, vinda da parte dos majoritários, faz com que o ecletão, um cara que se defenda o texto eclético, olha assim e fala assim, não dá para dialogar com uma pessoa dessa. Não dá. Então isso joga a gente na margem também. Entendeu? Tem nego que vem falar, olha, o texto eclético é heresia. Eu conheço pessoas que falam isso. Que dizem, olha, heresia. Eu falei, não, calma. Eu falo, calma. Não é assim. Heresia é do ponto de vista dogmático. Quando você vai falar de heresia, você está discutindo teologia. Então vocês podem me considerar um herege aqui porque eu sou adventista do sétimo dia, por exemplo. Mas isso não é uma discussão. Isso é uma discussão teológica. Questão dogmática, dogmatismo, fé. Então quando é fé, a gente discute no campo da apologética, a gente discute no campo da heresia, e aí você vai estudar a história das igrejas, a história das crenças, e aí isso é apologética, isso é dogmatismo. Agora, quando você vai trabalhar crítica textual, reconstrução textual do Novo Testamento, não é questão de fé que está envolvido. Não é questão de fé, é questão documental. Então, quando você usa o argumento, você é um herege porque defende o texto eclético, você é um herege porque defende o texto recebido, você é um herege porque defende o texto majoritário, você está partindo do pressuposto teológico, e isso é errado. Você tem que partir do pressuposto documental. Espera aí, vamos deixar teologia, vamos deixar dogma, vamos deixar cristologia, vamos deixar hamartiologia de lado, vamos deixar, eu ia falar uma palavra agora, mas vamos deixar todos os campos da teologia de fora e vamos trabalhar a questão documental e a questão histórica. Vamos entender o texto grego a partir desse viés. E quando você parte de metodologia, aí não tem espaço para dogmatismo. Porque se você utilizar o dogmatismo para defender o texto, então a fé, a crença da sua igreja está acima do texto bíblico. Quando você tem o texto e você tira a sua fé do texto, aí é outros 500. Aí você está seguindo o princípio do sóla escritura. Né? Você pega o texto, olha o que o texto está dizendo e você segue o que ele está falando. Então isso é sóla escritura. Agora você tem uma crença e você quer impor ela no texto, não é crítica textual. É dogmatismo. Entende? Então isso é um assunto muito complexo. Então, por isso que eu digo, o cara que defende o texto eclético, eu não vejo ele como um herege. O cara que defende o texto receptus, eu não vejo ele como um herege. O cara que defende lá o texto majoritário, o cara que defende a família 35, eu não vejo como herege. Eu vejo como pessoas que entendem e olham para o texto com abordagens metodológicas diferentes. Apesar do texto recebido não ter uma abordagem clara de defesa, da linha de defesa, aí você fala assim, como assim, Adolfo? Por quê? Eu já tratei desse assunto em outros pontos, porque os defensores do texto recebido, por muitos anos, via John Burgon, via Edward Miller, via F.H. Scrivener, defenderam o texto recebido com base na maioria dos manuscritos. Só que os Zandes e Rodrigues, quando eles foram pegar essa linha de reconstrução textual e observaram o aparato crítico, observaram a evidência manuscritológica, na época deles, eles perceberam que o texto recebido não batia com a maioria dos manuscritos. E o texto majoritário de Zandes e Rodrigues, esse que eu estou aqui em mãos, ele diverge em 2.000 lugares, em 2.000 versos, em 2.000 lugares do texto recebido. Então existem 2.000 lugares do texto recebido que ele não está na maioria dos manuscritos. Então utilizar essa defesa do texto majoritário, dizer que o texto recebido se encontra na maioria dos manuscritos, é um erro crasso. Mas creio que a partir desses vídeos, dos vídeos que eu tenho gravado, o pessoal tem corrigido isso. O pessoal do texto recebido tem usado
argumentação para defender determinadas leituras que não se encontram na maioria dos manuscritos. E aí uma delas é 1 João 5,7, Atos 8,37, e infinitas outras leituras que eu poderia estar mencionando, né? São pelo menos 2.000, eu não vou mencionar as 2.000 aqui, mas quem quiser catalogar isso está no texto majoritário, está na família 35 do Wilbur Pickering. Entendeu? Agora eu me perdi aqui. Eu dei uma pausada. Apesar dos defensores do texto recebido não terem uma linha de reconstrução clara na defesa do texto deles, porque muitas vezes eles partem do ponto de vista dogmático, mas é uma abordagem, é uma análise. Você tem pessoas escrevendo sobre o assunto, tem pessoas defendendo sobre o assunto, então você tem eles. Você tem atualmente alguns defensores do texto majoritário, você tem uma única pessoa que defende a família 35, do ponto de vista acadêmico, que é o Wilbur Pickering. Você tem o filho dele também, que é o Freitas. Tem também o Xavier, o Carlos Xavier, do canal Teodidatas, que defendem a família 35. Né? Eu, particularmente, defendo o texto majoritário. Tenho algumas divergências. E pela questão de, às vezes, colocar... E é uma questão simples, a questão da inerrância. Eu não creio na inerrância. Se eu não me engano, o Freitas, ele crê na inerrância bíblica e o Wilbur Pickering crê na inerrância bíblica. Então, essa é uma visão doutrinária sobre o assunto, não uma visão técnica. Apesar de reconstruir o texto grego deles com base em evidência documental, ele tem esse ponto de vista. E é nisso que eu divirjo do Wilbur Pickering atualmente. Mas tenho analisado e olhado com muito carinho a família 35, que é exatamente o mesmo texto do texto majoritário. Pô. Só lá um verso bíblico lá, que uma leiturinha que diverge, que não é nenhuma leitura que alguém vai morrer por isso, né? Então você tem isso. E os defensores do texto eclético, né, que utilizam-se da quinta edição revisada, utilizam Nestle Aland, baseiam seus textos gregos no Sinaítico, no Vaticano, versões antigas, pais da igreja, que fazem um trabalho excelente também. Os ecléticos publicam obras excelentes. Cara, o que seria do Brasil se não tivesse a Sociedade Bíblica do Brasil publicando a quinta edição revisada do Nestle Aland de 28? Pô, cara, nós tava fudido, cara. Nós estávamos lascados. Graças a Deus, hoje a Sociedade Bíblica do Brasil vende. Você tem Nestlé Aland vendida a real para você, num valor justo. Você tem a quinta edição revisada sendo vendida a um valor muito justo. Né? E você pode fazer crítica textual. Então, os ecléticos fazem um bom trabalho também. Então, não é porque eles defendem uma linha de reconstrução textual diferente da minha que eu vou chamar eles de herege. Não é porque eu discordo de leituras que constam no texto recebido que eu vou chamar eles de herege. Não é porque eu defendo a linha de texto majoritário que eu vou ser chamado de herege. Então, essa linguagem muito dura, vinda da parte de muitos defensores do texto recebido, se não de quase todos eles, e vinda também dos proponentes do texto majoritário, faz com que os acadêmicos não olhem com carinho para o texto majoritário. Porque fala, se nós deixarmos esses caras aí entrar na faculdade, os caras vão acabar com a gente. Entendeu? E é isso. Então, uma coisa que eu sempre cobro dos meus companheiros é assim, vamos trabalhar evidência manuscritológica. Questões teológicas a gente deixa para lá, porque a teologia ela vem depois do texto. E nós estamos discutindo o texto, não estamos discutindo teologia. Eu estou discutindo uma variante textual com base na evidência documental. Eu não estou discutindo teologia com base na Trindade, com base na crença do sábado, com base na cristologia, com base na ramartiologia. Não, estamos discutindo o texto aqui e propriamente o texto. Então, porque senão você vai cometer erros crassos, como querer defender a Coma Joanina com base na Trindade. Ah, não, vou defender o texto da Coma Joanina porque ela fala da Trindade. Eu sou trinitariano e eu vou ter um verso na Bíblia que fala da Trindade. Ou você ser uma anta que vai defender Mateus 28,19, dizendo que a metade de Mateus 28,19, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não consta, porque você não crê na Trindade. Isso não é crítica textual. Isso é você ser uma mula, porque você está defendendo um texto com base dogmática. Abro uma ressalva aqui. Como eu disse, os defensores do texto recebido, eles vão buscar evidência documental para falar que a Coma Joanina consta no 1 João 5,7 de maneira completa, como aparece na Almeida Corrigida Fiel, na RC, a evidência documental. Mas eles só têm evidência documental para o lado dos pais da igreja latinos, né? Não tem pela maioria dos manuscritos. Não é uma crítica, mas busca uma evidência documental para estabelecer esse texto dentro da Epístola de João.
Você tem hoje um grupo de antitrinitarianos, um conjunto de pessoas que não creem na Trindade, que dizem que Mateus 28:19 não consta, na maioria dos não consta, nos manuscritos, não consta no texto bíblico, pelo simples fato que eles não creem na Trindade. Só que, se você fala assim, mas peraí, mano, vamos olhar na maioria dos manuscritos? Tá lá. Vamos olhar nos manuscritos mais antigos? Tá lá. Vamos olhar nos pais da igreja? Cara, você tem pai da igreja do segundo século que tem. Você olha no Didaquê do final do primeiro século, datado no segundo século, tem. A cópia mais antiga do segundo século tem. Mas aí o cara fala, porque não sei o que. Não, pera, velho. Estamos discutindo evidência documental. Eu estou discutindo o texto com você aqui com base na evidência documental. Não estou discutindo com você na base se você crê na Trindade ou não. Eu estou nem aí para a questão trinitária quando eu estou discutindo o texto de reconstrução textual. Nós não podemos discutir isso. Se você vai querer defender um texto porque ele está de acordo com a sua crença, aí, meu irmão, aí você vai fazer alterações no texto, aí você vai recortar o texto que você quiser e você faz da Bíblia o que você quiser. Marcião fez isso. Marcião fez isso. Entendeu? Então, essas são as minhas ponderações. Creio que ficou claro 3 pontos aqui, né? Uma questão histórica, uma questão de preconceito, uma questão de linguajar, e uma questão de teologia, de metodologia. Então nós temos que, nós como pessoas que queremos ser maduros, discutir academicamente, discutir de forma madura, nós temos que buscar estudar e entender a crítica textual, entender como funciona, como se comporta, entendeu? E não, cara, e não ficar com linguajar duro, cara. Isso me dói no coração, cara. Me dói quando eu vejo um amigo falar assim, olha, esse texto aqui é heresia, essa leitura aqui é heresia, ou aquela leitura lá é veneno. Mano, me dói, cara. Me dói. Até o Rocha, Sérgio Monteiro, sempre fala pra mim, você só tem um problema, cara. Você crê no texto majoritário. Se você fosse eclético, né? Faz aquela brincadeirinha, aquele bom ânimo entre amigos, né? Mas quando você vê pessoas que querem desqualificar o texto majoritário, querem desqualificar simplesmente o texto receptus, ou desqualificar o texto eclético, porque não vai com as suas convicções doutrinárias. Pelo amor de Deus. Né? Entendeu? Então, mais um vídeo que ficou longo, então peço perdão, tá, gente? Peço perdão aí, para vocês que me assistiram até agora. Mas essencialmente é isso, essa é a questão da crítica textual, essa é a questão, esses são os pontos que eu digo que o texto majoritário está à margem da crítica textual, né? Que você tem a questão da cultura, o ecletismo cultural e por aí vai. Pô, cara, finaliza esse vídeo por aqui. Gostou desse vídeo, cara? Curte, compartilha, comenta, manda pros amigos. Peço também que, se você puder me ajudar com pelo menos R$10 mensais para que eu possa estar estudando, comprando livros, para trazer mais temas com essa profundidade que eu trouxe aqui para vocês. Então, se você puder me ajudar com pelo menos R$10 mensais, minha conta está na descrição, entendeu? Também, se você quiser aprender um pouco mais sobre crítica textual, aprender grego, bíblico, pode falar comigo, meu telefone está na descrição desse vídeo, via meu blog, via meu Face, via meu Instagram, tá? Então, tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida, fique com Deus e até o próximo vídeo. E espero ter sido bem elucidativo.